Olá, começa mais um 30 Minutos, programa realizado pelos alunos de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. E hoje o tema é a influência da tecnologia na educação escolar. E para falar sobre esse assunto, convidamos o professor Luiz Carlos Moreno, ele que é presidente da Academia Ribeirão Pretana de Educação. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui bater um papo com vocês sobre esse assunto que é de grande abrangência. E também participam comigo meus colegas de jornalismo. Sejam todos bem-vindos. Para começar o nosso assunto, gostaria que o senhor me explicasse como que está sendo a educação, a tecnologia implantada dentro da educação escolar. Nós temos duas realidades conflitantes. Primeiro, ela nos parece uma necessidade. Não podemos pensar a vida hoje desconectada da tecnologia. A outra questão é a preparação das pessoas para usar essa tecnologia. Quando eu falo de pessoas, eu estou falando dos principais atores da educação, tanto o professor quanto o aluno. O aluno principalmente utiliza a tecnologia, smartphone, notebook, principalmente como diversão, né? E isso se torna um entrave para alguns professores dentro da sala de aula. E é uma situação conflitante, reconhecidamente difícil de ser administrada. Muitas pessoas falam que a tecnologia, na verdade, ela vem para ajudar. E outras pessoas falam que ela tem um impacto negativo. Como pode falar na escola, na universidade, hoje no Brasil, ela tem mais aspecto negativo ou positivo? Eu penso que há uma média, né? Eu quero deixar bem claro que nós não somos contra a tecnologia. Nós somos favoráveis ao uso adequado da tecnologia no processo educacional. Entendendo que tecnologia sozinha não resolve nenhuma questão. Sim. Precisa da mediação e do uso consciente. Ou seja, nós temos que ter professores preparados adequadamente para usar essa tecnologia. E precisamos trabalhar também, ainda que o processo seja mais lento, uma conscientização do aluno que ele usa essencialmente a tecnologia como diversão. Agora quem faz a próxima pergunta é a aluna Luana. Olá, professor. Eu gostaria de saber se essas escolas estão preparadas para receber esse sistema mais tecnológico. Também aí nós temos dois discursos que é importante que a gente entenda. Quando a gente fala de estrutura interna, nós temos boas tecnologias disponíveis, né? Então, como é que nós vamos usar isso? Já é uma segunda parte da questão. Nem sempre nós temos os atores da educação preparados para esse uso. A tecnologia tem efeito negativo ou positivo sobre a vida escolar dos alunos? Eu tenho a firme convicção de que ela tem um efeito positivo, como todos os recursos auxiliares de ensino-aprendizagem, desde que bem utilizados, né? Mas você quer um exemplo de aspecto negativo? Quando a gente propõe um trabalho de pesquisa para o aluno, ele busca na internet e nos apresenta o trabalho como se fosse de autoria dele. Eu costumo recomendar leituras, trabalhos de pesquisa, isso é uma prática nossa de ensino. E quando é leitura, principalmente, os alunos têm que nos apresentar um relatório de leitura. Então eu tenho uma chamada lá no final do relatório que diz o seguinte: assim, na internet você pode encontrar quase de tudo, menos as suas próprias ideias. Olá, professor, meu nome é Wagner. Eu gostaria de saber se as universidades brasileiras, elas ainda buscam e utilizam a tecnologia dentro das próprias universidades, né? Ou elas ainda preferem o sistema educacional convencional? Olha, você pega um professor mais tradicionalista, ele prefere o face a face, né? Agora, nós vivemos num mundo tecnológico, então nós precisamos resolver essa questão e mediar o processo educacional via tecnologia. Não há outro caminho. Oi, professor. Meu nome é Germano e eu gostaria de saber de que forma a tecnologia está sendo implantada nas escolas. Olha, na verdade nós vivemos um momento de transição. Em princípio, nós temos a adaptação do antigo texto para um formato digital.
Nós vemos ainda um uso muito primário. Por exemplo, tem uma panaceia aí que muita gente utiliza como remédio para todos os males, que é o famigerado PowerPoint. Ele tem a sua utilidade como recurso educacional, como recurso empresarial, né, que esses alunos vão usar na sua vida profissional posteriormente. Mas não adianta, ele não foi criado para eu copiar um texto e colar num slide e fazer uma leitura numa tela. Não foi criado para isso, e essa, efetivamente, é uma utilização muito pobre do recurso, né? Então eu uso o recurso audiovisual, por exemplo, quando eu não tenho outro meio de consolidar uma mensagem, que de outra forma ela teria que ser muito mais extensa, e quando eu não posso transferir de uma outra maneira a realidade para dentro da sala de aula, ou até levar esses alunos de uma sala de aula para a realidade em si, né? Eu quero pensar, estou pensando aqui no ambiente externo, tá bom? E professor, o senhor pensa que os professores precisam ter um treinamento, os mais antigos, para conseguir auxiliar os alunos quando ou não deve usar a tecnologia? Eu penso com sinceridade que todos nós, professores e alunos, precisamos de muito mais treinamento para a utilização das tecnologias disponíveis hoje. Oi, eu gostaria de saber se há aceitação dos alunos em relação aos métodos tecnológicos. Sem dúvida, nós já convivemos hoje na sala de aula com uma geração alfabetizada tecnologicamente. Só que o alfabetizada não quer dizer fazer uma leitura ampla, crítica, né? Então é aquilo que eu me referi no início. Você tem ainda na sala de aula muitos alunos que entram lá com seus smartphones ligados, mas estão acessando redes sociais, né? Não estão conectados ou nem fazendo alguma pesquisa relativa ao conteúdo que está sendo tratado. Recentemente nós fomos utilizar um vídeo na sala de aula, então tem exemplos positivos, é isso que eu quero dizer. Nós fomos utilizar um vídeo, né, em DVD na sala de aula e tinha um probleminha, né, de software de leitura e etc. Aí o aluno pegou no smartphone dele, um aluno que trabalha com tecnologia, é um profissional disso, falou: professor, esse vídeo está disponível no Netflix. Aí a gente não tinha link para conectar né? Na sala de aula, percebe? Então, tem usos muito adequados, tem usos bastante avançados, bastante coerentes com a nossa realidade. A questão que eu me refiro sempre é: nem todos nós estamos adequadamente preparados. Mas só para finalizar, o problema do vídeo foi resolvido na sala, viu? Professor, e quanto à família, elas aprovam essa ferramenta nova tecnológica para um ensinamento didático? Olha, eu entendo que a família está um pouquinho desconectada da realidade acadêmica, né? Muitos pais, ou da realidade educacional propriamente dita, né? Muitos pais acham que a escola e um notebook vão resolver todos os problemas educacionais dos seus filhos. E talvez até por esse distanciamento não são capazes de estabelecer um diálogo sobre como está se realizando a vida educacional dos seus filhos, né? O filho às vezes tem uma linguagem tecnologicamente avançada ou extremamente midiática, né? E que os pais não dominam, quer dizer, fica o diálogo de surdos. E nós precisamos aproximar essas gerações também pela tecnologia. Basta lembrar que tem pais, né? Vamos pensar em uma geração de 50, 60 anos de idade, que ainda tem restrições a fazer operações bancárias pelo internet banking. Professor, gostaria de saber qual a real importância das ferramentas digitais na educação. Essas ferramentas viabilizaram um mundo de recursos e numa velocidade que a gente que já está há alguns anos na educação não pensava nisso há uma década atrás, né? Avançou bastante, facilitou muito o trabalho da docência, o planejamento de aulas, um planejamento mais cuidadoso, portanto, a realização de uma aula mais dinâmica, mais rica em termos de insights, de referências e de conteúdos.
Professor, como criar uma infraestrutura para que seja usada a tecnologia nas escolas? Acho que a pergunta se refere muito mais aí aos especialistas em tecnologia da informação, mas eu entendo que a gente já tem estruturas muito adequadas, muito boas, em alguns casos até avançadas, né? E retomo o pensamento inicial. Precisamos de melhor preparação dos atores, especialmente professores e alunos. E isso deve ser feito simultaneamente e não em etapas separadas para usar essa infraestrutura. Eu acho que a gente tem hoje infraestruturas muito boas, muito adequadas. E que nós não sabemos utilizar todo o potencial de recursos que nós temos. Professor, antigamente se educava os alunos para usar a tecnologia. E hoje se usa a tecnologia para educar os alunos. Qual a realidade das escolas hoje em dia? O senhor acha que essa frase é verdadeira? Não. Desculpe, mas a tecnologia não educa, ela media a educação, né? É uma mediadora. A tecnologia é um recurso. E certamente vocês que são da geração tecnologicamente avançada, como eu chamo, né? Já viram uma tirinha aí, né? Um garoto conversando com o pai fala: pai, hoje nós temos smartphone, notebook, internet na escola e tal. E na sua época, o que vocês usavam? A gente usava a cabeça. Já viram essa tirinha, né? É uma ironia muito fina, mas acho que se refere também àquela falta de diálogo anterior, né? Que eu me referi anteriormente, né? Mas a tecnologia, ela é sempre um facilitador da vida. Não pode pensar que vai resolver todos os problemas, assim como na vida, assim como na escola. O que está por vir em tecnologia para a educação? O que a gente pode esperar da tecnologia? Olha, eu vou falar de um interesse particular, né? Meus interesses são na área de educação, de filosofia e de recursos humanos. E desde ontem nós estamos travando alguns diálogos com alguns colegas aqui no centro universitário para montar um curso aí para a gente estudar inteligência artificial, que é um assunto do momento e que todo mundo fala. Eu recebo boletins diariamente, tanto na área de recursos humanos, quanto na área de administração, quanto na área de educação, falando alguma coisa, né, de desenvolvimento, de conquistas, de pesquisas nessa área, mas nós dominamos muito pouco o que quer dizer isso e o que poderá vir a ser. Mas acho que é uma reflexão que a gente tem que começar a fazer para poder entender o que vem pela frente aí. E a tecnologia tem possibilidades, eu diria, infinitas. Professor, o papo está ótimo, mas nós temos que ir para um breve intervalo e já voltamos. Somos ousados, inovadores, corajosos. Nos encaixamos em tudo que seja novo. O que nos diferencia? A gente não se contenta. Vamos descobrir o que ainda não imaginamos. O que nos move é a vontade de aprender. E a curiosidade de tentar. Somos inquietos, destemidos, transformadores. O que nos atrai é a ação. Queremos testar limites. Desafiar o que já foi feito. Nossa experiência acontece na prática. E estamos cada dia mais preparados para deixar a nossa marca. Somos quem vai lá e faz. Barão de Mauá. Estamos de volta com o 30 Minutos e o professor Luiz Carlos Moreno conta mais sobre a influência da tecnologia na educação. A aluna Luana faz a próxima pergunta. Professor, a tecnologia torna a educação personalizável? Em grande parte, sim. E esse é um dos aspectos que a filosofia da educação sonha, né? A individualização do ensino seria o ideal. Nós não chegamos à individualização ainda. Apesar de grandes avanços em educação EAD, nós não chegamos à personalização integral ainda. Mas realmente é um passo bastante avançado nesse sentido.
Professor, quais são os desafios que um educador enfrenta em relação à tecnologia? Eu volto ao início da questão. Eu continuo ainda preocupado com a minha preparação enquanto professor para um melhor uso da tecnologia, explorar cada vez mais esse potencial, né? E a seriedade que isso representa. Professor, e como educar esses profissionais? Como preparar ele? Bacana, muito boa pergunta. Muitas instituições de ensino, elas compram hoje portais, existem tecnologias muito boas disponíveis aí, gratuitas inclusive, né? Mas acabam personalizando para as instituições. Eu penso que a instituição deve investir cada vez mais no uso dessas tecnologias, com maior dedicação de tempo, que normalmente é feita uma apresentação técnica do programa, do portal, alguma coisa desse gênero. Mas eu penso que a gente deveria ter, por exemplo, um curso que explorasse cada módulo de um portal, né, e não uma apresentação pura e simples, tanto para os professores quanto para os alunos. Eu me refiro a todas as instituições de ensino que implantam a tecnologia. E por que não tem uma preparação para os professores, para os alunos, e até para a população em geral, os pais, filhos, etc.? Vamos pensar numa experiência de comércio. Você vai numa loja comprar um televisor, o vendedor ele vai te apresentar, vamos pensar assim, o melhor, o mais caro, o de mais avançada tecnologia. Se encaixar no seu orçamento é aquele, né? Então você leva o melhor, teoricamente falando. Agora, você levar o melhor quer dizer que você vai fazer o melhor uso dele? Necessariamente não. Então, quando se vende uma tecnologia dessa para uma instituição de ensino, eu penso que a experiência é muito semelhante. Isso aqui vai resolver inúmeros problemas, vocês não vão gastar com isso, vão fechar o escritório lá de fotocópias, por exemplo. E não é essa a realidade que as instituições vivem, né? Você tem a questão de que há uma expectativa de que aquele sistema ele é intuitivo, ele é altamente interativo e que tanto professores quanto alunos chegam sabendo usar aquilo, o que não é verdade. Por exemplo, você usa muito bem um notebook na sua casa, por quê? Porque você tem tempo, você tem curiosidade, você se dedica. Você vai explorando. Agora, no exercício de uma profissão qualquer, não pode ser assim. Qualquer empresa, né, eu estou falando aqui da minha realidade externa à instituição de ensino, que a gente trabalha com consultoria de treinamento e desenvolvimento para empresas, assim, a empresa adquire uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, uma nova máquina, ela tem que investir no treinamento, na preparação do profissional que vai usar aquilo. Não há expectativa que ele já saiba usar. E isso pode ser para um veículo, por exemplo, quando uma montadora entrega um caminhão novo de uma usina aqui na nossa região, não há o pressuposto de que o motorista já sabe usar aquele caminhão. Ele sabe dirigir, que é uma coisa. Usar o caminhão vem um técnico da montadora e fica uma semana, 15 dias treinando quantos motoristas a empresa necessitar para usar os diferentes recursos que aquele novo caminhão traz. E isso não acontece com a tecnologia. Há uma expectativa de que a gente já sabe usar isso, tanto alunos quanto professores, o que não é verdade. Professor, a escola proporcionando essa ferramenta digital ao aluno pode, de uma certa maneira, quebrar alguma desigualdade social? Eu penso que sim. Agora, quando você fala em desigualdade social, a gente está falando de fatores econômicos, né? E se o aluno não tem condição de adquirir um notebook, por exemplo, né? Nós tivemos um caso relatado por um colega numa escola fora de Ribeirão e tal. Quer dizer, o pré-requisito, uma escola top de linha, o pré-requisito era, olha, a ferramenta de ensino-aprendizagem de vocês aqui é um notebook e que vocês terão que adquirir o notebook. Aí a mãe de um aluno questionou lá na apresentação, mas e se eu não puder comprar um notebook? A resposta para ela foi crua. Seu filho não poderá estudar aqui. Então, quando a gente fala de desigualdade social, eu preciso fazer um recorte.
A que eu estou me referindo? Se for a questão econômico-financeira, ela é grave, muito grave. 2, 1. Professor, existe alguma política de inclusão digital para essas pessoas que não têm dinheiro? Existe. Agora a questão ela é muito séria, né? Quando se fala em políticas públicas do Brasil, eu fico temeroso, eu fico receoso por causa do discurso. Especialmente na área de educação, é muito mais discurso do que prática. E isso é muito doloroso para nós cidadãos brasileiros, né? Você vai entrar no plano eleitoral aí daqui a pouco, né? Campanha municipal e etc. Assim, todo vereador, candidato a prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senadores, todos eles falam em educação. E por que a educação no Brasil patina? Porque é só discurso, infelizmente. Você fala de inclusão digital, bacana, nós estamos vivendo uma realidade tecnológica e que avança cada vez mais, nós não temos como viver sem a tecnologia hoje. Então você tem linhas de financiamento, a própria instituição de ensino viabiliza isso através de algum banco, enfim, tem linhas de crédito para isso sim, né? Agora, as pessoas hoje, nós vivemos um momento econômico hoje, né, crucial. As pessoas estão economizando no supermercado. Como é que você vai investir R$2.500, R$3.000 num notebook de qualidade razoável? Estou falando razoável. Então fica uma questão muito séria a ser resolvida, que nos remete novamente ao socioeconômico, né? Sim. Professor, a tecnologia é usada apenas para aproximar os alunos? A tecnologia é usada para aproximar os alunos da realidade? Ou é apenas uma forma de entretenimento para acalmar os ânimos dentro da sala de aula? Na verdade, ela distancia o aluno da realidade, especialmente do contato e do convívio social. A gente troca informações muito superficiais, eu diria informações inúteis, né? A gente troca figurinhas humorísticas, a gente troca fotografias de eventos banais, eu não diria nem de eventos importantes na vida, né? Quando a gente poderia, eu estou dizendo enquanto aluno, hein? Tá? A gente fazendo fofoca dentro da sala de aula, olha as pernas da fulana de tal, olha o sapato do fulano de tal, né? Enfim, a gente poderia fazer um uso muito construtivo de estímulo ao aprendizado usando essas tecnologias. Mas a gente vê uma banalização da vida através da tecnologia. E aí, professor, nós voltamos na questão da educação, como que as pessoas não estão preparadas e necessitam de uma preparação, né? Exatamente, né? Assim, quando eu venho para a escola, seja para o ensino fundamental, médio superior, eu tenho um pressuposto na vida, eu venho para aprender, para me desenvolver, para me tornar alguém melhor na vida, né? Então, não podemos pactuar com essa banalização da informação, porque a gente está trocando informação superficial. Você viu o óculos novo do fulano de tal? Verdade. O que você aprendeu com isso? O que melhorou a sua vida? Eu nunca vi, por exemplo, alguém trocar informação sobre um livro que leu. Olha, vi um livro muito legal, assim, assim, assado. Muitas vezes ainda tem a questão, por exemplo, vamos usar um vídeo na sala de aula. A primeira pergunta é, tem no YouTube? Eu não sei se tem no YouTube. Só que eu acho que assistir um vídeo lá na minha sala, em casa, é uma coisa. Eu discutir esse mesmo vídeo numa sala de aula com diferentes visões de alunos e professores é uma experiência muito mais enriquecedora do que a minha única reflexão pessoal sobre o tema, né? Então, nós temos esses vieses na tecnologia, que ainda são mal utilizados porque nós não sabemos usar os recursos. Professor, tornar a educação totalmente tecnológica é uma solução para os problemas? Professor, e a minha geração, por usar muita tecnologia, não faz a gente ficar muito superficial? Eu vou responder de uma forma que espero que você não se ofenda. Jamais. Né? Mas você vai num restaurante hoje, numa lanchonete, e vê lá 4 pessoas sentadas numa mesa. O que elas estão fazendo? WhatsApp. Cada uma está no seu dispositivo,
E certamente cada uma trocando uma informação com outra pessoa que não está ali. Então eu fico me perguntando, onde está a convivência social? Para que saíram os 4 juntos? Para conversar. Para ter uma diálogo. Então o perigo que esta geração enfrenta é isso, né? Criar... Então nós temos a informação imediata, em tempo real, mas nós temos uma relação extremamente superficial. Nós estamos perdendo o contato humano. E não é só a sua geração, né? Desculpe, mas é a nossa também, porque as pessoas com um pouquinho mais de experiência na vida, entre parênteses, idade, né? Elas ficam encantadas também com a tecnologia e em alguns momentos se distanciam, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu digo que a sala de aula é um ambiente de preparação para a vida, embora a vida se realize ali também, né? Então, mas a relação humana sempre será fundamental em nossas vidas. Professor, e na sua visão, o que as pessoas podem fazer para voltar a ter aquele bom e velho convívio social, conversar? Porque hoje, que nem o senhor falou, ninguém mais conversa. Todo mundo no WhatsApp, essas coisas. E o que as pessoas podem fazer? Olha, um mínimo de bom senso, né? René Descartes, ele, quando eu fiz filosofia, eu estudei um pouquinho, né, o pensamento de Descartes, a sua descoberta da substância espiritual foi o meu tema, né, de pesquisa. E ele fala um negócio assim muito interessante, escreveu um negócio muito interessante. Ele falou assim, o bom senso é a coisa mais bem distribuída na natureza humana. Pô, bacana isso, né? Só que tem um problema. Não é todo mundo que faz uso disso, né? Então, por exemplo, eu vim para cá atendendo o convite de vocês. Quando eu estava no corredor, eu não cheguei na porta, eu desliguei meu telefone. Então, acho que a gente pode tomar atitudes simples na vida, sim, condutas muito simples. Nós vamos sair para conversar, vamos encontrar numa lanchonete, tomar um chopinho juntos e tal, vamos fazer uma coisa? Vamos desligar os telefones? Topa o desafio? Próxima vez que eu encontrar vocês, eu quero ouvir, olha, professor, nós adotamos aquela ideia e topamos o desafio, foi muito legal. Pode ter certeza que será. Sim, né? verdade. Alguns vão ficar assim, muito inquietos, incomodados, né? Porque a tecnologia nos nossos bolsos é uma muleta tecnológica, né? Mas eu tenho a impressão de que essa experiência será muito gratificante. E certamente a geração de vocês, né? Mas eu uso geração não em termos de idade cronológica, eu uso geração enquanto seres vivos neste momento, tá? Eu tenho a impressão que muitos de vocês perderam essa experiência. Resgate que vocês vão ver que vale a pena. Tá bom? Professor, agradeço muito o senhor ter aceitado o nosso convite. O 30 Minutos fica por aqui. Semana que vem tem mais.